Hoje eu quero te contar quais são as 5 principais causas de ter dor na coluna. E deixa eu te contar uma coisa. Se a gente fosse fazer um super resumo dessas 5 principais causas, nós chegaríamos a uma causa: a falta de conhecimento. Se você quer saber um pouco mais e quer entender melhor o porquê que a falta de conhecimento é a principal causa de dor na coluna, fique comigo que eu vou te explicar cada motivo. Então vamos começar. Uma das causas: fator genético ou fator congênito. Genético e congênito são conceitos diferentes. Genético é, por exemplo, quando eu pego uma radiografia de um pai e de um filho, e quando eu tapo os nomes, não dá para saber de quem é quem. Então a gente vê fortemente um marcador genético naquela postura, naquela radiografia, naquela coluna. A alteração congênita não necessariamente tem uma transmissão, uma hereditariedade de caráter genético. A alteração congênita são o que eu carinhosamente apelido de defeitinhos de fábrica. Então é como quando a gente pega uma vértebra que tem um processo transverso diferente, num formato diferente, ou a própria vértebra tem uma conformação diferente, ou a própria bacia, ou o osso sacro, alguma coisa que é de nascença, é congênito. Isso também pode fazer alterações. Então, na verdade, seja uma alteração genética ou seja uma alteração congênita, muitas dessas pessoas têm uma mudança no eixo. Essas alterações podem fazer com que haja mudanças no eixo postural dessa coluna. E se a pessoa não sabe disso, ela faz toda uma vida de sobrecargas, por exemplo, numa região só. Se ela soubesse disso antes, se ela tivesse sido orientada na época de jovem ou adolescente, os problemas subsequentes disso ao longo dos anos, que fez aquela sobrecarga, que fez um desgaste, que fez criar uma hérnia de disco, podiam ser evitados. A segunda causa que devo mencionar e que é muito frequente são os traumas físicos. Acidentes de carro, quedas de escada ou quedas, um escorregão que você caiu e bateu as costas. Deixa eu te contar uma história. Tem uma paciente que hoje tem seus 65 anos, mas ela me contou sobre uma queda que ela teve de mais de 6 metros de uma árvore e ela caiu sentada. Ela não sabia que ela tinha feito fraturas na vértebra naquela época. E só quando nós pedimos exames de imagem agora é que foi visto, foi mostrado para ela que aquele trauma, aquela queda de altura, gerou uma fratura, várias fraturas nas vértebras. E essas vértebras fizeram um acunhamento. E quando essas vértebras fizeram acunhamento, mudou a biomecânica da coluna dela. E isso propiciou uma série de compensações e sobrecargas mecânicas em cima de regiões que hoje ela tem dor. Algo que, se tivesse sido detectado muito antes, logo após o trauma, ou algum tempo após, poderia ter sido feito um trabalho específico de compensação, de restabelecimento de função, para que isso não gerasse um processo futuro. Então, uma falta de conhecimento sobre o que aquele evento causou na coluna dela, que propiciou toda uma série de desenrolar de consequências que hoje ela vem sofrendo. Uma terceira causa, que é extremamente comum nos dias de hoje, no mundo moderno que nós vivemos, é a ergonomia. Ou melhor, a falta de ergonomia. Hoje nós temos, com o advento de computador, celular, carro, sofá, muitas posições, muitos vícios posturais que fazem sobrecargas na nossa coluna de uma forma que não é nada natural. Então você imagina que a coluna ela tem toda uma biomecânica para ficarmos de pé, até para ficarmos sentados, para nós corrermos. Mas quando a gente fica em posturas muito ruins, desleixadas, tortas, assimétricas, nós estamos gerando sobrecargas em vários pontos. E o problema é que a gente não faz isso uma vez ao dia ou uma vez por semana. Nós fazemos isso a todo momento. Então, o acúmulo de má postura para dormir, má postura para trabalhar, fazer esforço, fazer movimentos errados, vão gerando lesões que vão se acumulando ao longo dos anos. Se você está gostando desse conteúdo, por favor, dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal para mais dicas e mais conteúdo como esse. O quarto motivo, que também é extremamente comum hoje, é a falta de exercícios. Quando nós temos todo um esqueleto, toda uma articulação, e nós temos toda uma rede de proteção muscular, mas essa rede não está sendo ativada. E o pior, com o passar dos anos, principalmente quando atingimos a meia-idade para frente, a nossa taxa de massa magra, a nossa taxa muscular diminui. Então, o poder de sustentação e proteção da musculatura cai muito bruscamente. Isso expõe as nossas fragilidades, expõe nossa sobrecarga em cima das articulações.
e muito mais em cima da coluna. Então, a falta de exercícios em virtude do mundo moderno, da correria, do estresse, da falta de estímulo de sustentação, isso também é um dos fatores de problemas de coluna. E a quinta, e não menos importante, é como se a gente pudesse classificar isso tudo como inflamação do corpo. O que inflama nosso corpo, nosso metabolismo, nossos agentes bioquímicos, nossos neurotransmissores ficam alterados se nos alimentamos mal. Excesso de açúcar, excesso de produtos industrializados, comer sem uma rotina, abusos alimentares em geral. Outra coisa, o cigarro. O cigarro é um agente que inflama o corpo. Dormir mal, dormir pouco, dormir tarde. Nós sabemos hoje que o sono é uma das coisas mais importantes que temos para regular o nosso organismo. Estresse alto e prolongado. Isso gera marcadores inflamatórios no nosso corpo também. Então, quando nós estamos com um corpo inflamado, nós temos chances de ter mais inflamação. Artrites, bursites, tendinites, hérnia de disco, dor nas costas. E adivinhe, todos esses 5 fatores, eles podem ser um fator só que cause a dor nas costas, ou como o mais comum do que a gente encontra hoje. Um ou mais fatores associados, ou às vezes os pacientes vêm com todos os fatores juntos. E quando eu digo que a falta de conhecimento é a causa mais comum, é porque a grande maioria, acredite em mim, dos pacientes que vêm aqui hoje não sabem que essas são as causas da dor dele. Não sabem que tinham uma alteração genética ou constitucional, não sabem que um acidente que ocorreu há 30 anos atrás mudou a biomecânica e é isso que está causando uma sobrecarga ao longo desses anos. Não sabem que a falta de exercícios provoca para ele uma desestabilização e uma desproteção das articulações. Não sabe que uma postura, por exemplo, o paciente trabalha 12 ou 14 horas sentado e mal levanta para poder se espreguiçar ou mudar as posições. E não sabe que a alimentação ou o sono ou as coisas dos vícios, maus hábitos que nós acumulamos no dia a dia estão intrinsecamente relacionados com dor na coluna. Então, quando as pessoas se deparam com esse conhecimento, elas percebem que não somos nós, os especialistas, que tratamos, que temos as técnicas, que temos aparelhos e estudos inovadores, que vamos lá e resolver toda a dor na coluna dele. Eu sempre digo que é um barco em que nós temos 2 remos. Um remo fica conosco, o outro fica com o paciente. Só caminhamos, só conseguimos avançar se os 2 remarem juntos. Então, a falta de conhecimento é um dos principais fatores, uma das principais soluções também. Porque quando a gente ensina tudo isso para o paciente e ele também consegue saber concretamente ou de forma muito específica o que ele precisa fazer de forma ativa para ajudar ele mesmo, o tratamento flui e o mais importante nessa situação toda, o problema não volta. Eu sempre costumo dizer para os pacientes, não adianta nada você vir aqui e nós resolvemos tua dor. Se não resolver aquilo que está errado, a causa de tudo, os hábitos errados, por exemplo, o problema vai voltar. Hipócrates tem uma frase famosa, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a deixar das coisas que o fizeram adoecer. Mas deixa eu fazer um adendo importante aqui. Apesar de identificarmos todas essas causas e vermos que as pessoas podem ter uma ou mais ou todas elas envolvidas na sua dor de coluna, isso não significa que não haja tratamento ou que os tratamentos precisam ser muito difíceis. A grande maioria dos pacientes conseguem ter boa resposta com um tratamento adequado. Eu vou fazer um segundo vídeo explicando um pouco melhor sobre as etapas de tratamento e como, inclusive, o ganho de conhecimento que a gente dá pode ajudar na questão da evolução e da manutenção de uma boa qualidade de vida. Então, por isso, eu preciso que você curta e se inscreva no canal, porque daí o YouTube entende que você tem interesse e ele vai te entregar mais vídeos como esse para você. Se você quer mais dicas úteis, eu também sou muito ativo no Instagram, então pode me seguir no Instagram também. E se você ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário, por favor, escreva ali nos comentários abaixo. É isso, e até o próximo vídeo.